Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desce comigo até o final desta dica de séries que acho que vai ser flash, mas eu nunca consigo ser flash, né? Falo, mas tudo bem. Mas eu acho que é importante a gente falar aqui, além da série, sobre os temas que pelos quais ela percorre, que eu acho muito importante desta nova produção da Netflix, uma produção brasileira muito bem feita pela O2, chamada Psica. Ela tem um quê de Cidade de Deus, até porque são dos mesmos produtores, tem o Fernando Meirelles ali que dirigiu Cidade de Deus, tem um quê de Euforia, que é uma série que eu acho muito fantástica da HBO, um dia eu faço comentários sobre ela. Ela não teve medo, é uma série que não tem medo de tocar em feridas profundas, revelar segredos guardados que eu, como brasileiro, sabia pouco, e eu fui pesquisar, fiquei assustadíssimo com que a gente vai dormir e não faz ideia do que está acontecendo aqui tão próximo da gente. O que parecia lenda urbana, na verdade, se confirma através de uma série escrita. Vem de um livro de um paraense, do Edir Augusto, que eu infelizmente não consegui ler o livro, mas eu consegui descobrir paralelos de quem leu o livro com quem viu a série, das mudanças que tem. São mudanças interessantes, tem outras que são personagens, eu acredito que criados para se abranger todo mundo. Acho que às vezes é desnecessário isso, acho que a gente está vivendo uma certa ditadura de que todo mundo tem que estar representado. E, na verdade, nem todo mundo estará sempre representado em todas as histórias. Mas, antes de mais nada, eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Dica de Séries. Dica de Séries Flash. Psica é um livro lançado em 2015. O que significa psica? Porque eu ficava olhando psica. Eu falei, que é isso? Significa azar ou maldição. É uma forma de se falar azar ou maldição no Pará. Particularmente, eu não vi essa explicação na série. Era importante? Eu acho que é, porque o título chama Psica. Posso ter comido bola. Eu tive que pesquisar para saber o que significa. É interessante a forma que entra a palavra. É como se eu te amaldiçoasse e falasse psica. E você vai ver as personagens que foram amaldiçoadas ao longo dessa minissérie de 4 episódios, de 1 hora cada. Já antecipo que eu acho que o último episódio é um pouco arrastado. Ele tem uma coisa de thriller de ação, de suspense, de drama, de tudo. E eu achei que o último episódio foi um pouco fantasioso demais, arrastar, não precisava. Minha opinião, eu acho que eu teria feito 3, eu teria terminado. Não vou tentar dar o mínimo spoiler possível para você também se surpreender como me surpreendi, porque é uma série que é de denúncia. É uma série de denúncia. E eu teria terminado no momento em que o barquinho vai com a personagem principal, que é a Janalice, ou Jana, depois como ela é conhecida. Eu achei que toda uma história é uma saga sem fim de uma super-heroína. É o nascimento de uma super-heroína. De uma super-mulher que consegue tudo e consegue se vingar de tudo o tempo inteiro e consegue se sair bem até o final do último segundo. Tá? Eu acho que a série poderia ter sido ainda mais realista, mostrando que a real da história é que isso não vai ter fim, que é o tráfico humano, é o tráfico de mulheres, e um tráfico terrivelmente, cada vez mais no nosso cotidiano. Mas eu vou falar um pouco da série primeiro, e daí eu vou entrar nessa história de tráfico humano, com alguns números que eu consegui levantar, e que você percebe que, infelizmente, não é um problema do estado do Pará, onde passa a série. Porque se fosse, seria mais fácil de resolver. Tá todo lá o problema, a gente faz uma comunhão total e vai lá e resolve, porque o problema está ali, a gente fecha a fronteira, resolve tudo, depois abre a fronteira. Infelizmente não é. É um problema que abarca o mundo todo, mulheres principalmente, crianças, homens também, mas de todas as idades, religiões e tudo mais, e complexões físicas e tudo. Claro que o tráfico humano como um total, a maior parte dos traficados vem da África, por motivos óbvios, né? Países mais pobres,
E eu vou entrar daqui a pouquinho no tráfico humano, porque eu já conversei sobre isso, inclusive, com a Dani Bodigioni, do Sobrevivendo na Turquia. Tem aqui no canal a conversa que eu tive com ela, onde a gente fala um pouco sobre isso também. Mas a série vai abarcar... Até eu fiquei pensando, né? Será que o Estado do Pará sabia que a série estava sendo feita? E eu descobri que sim. Ela até o próprio Estado do Pará anuncia que a série está sendo produzida pela Netflix em 2024. Tem um post, eu vou colocar aqui, oficial do governo do Estado. Por que eu falo isso? E é uma coisa já de antecipação aqui. A gente não pode se balizar somente numa produção para a gente achar que aquele lugar é maldito, né? Porque senão, se você assistir ao Cidade de Deus, você não vai ao Rio de Janeiro. Se você assistir ao Dom, a série Dom do Prime Video, que é muito bem produzida, você também não vai ao Rio de Janeiro. Se você assistir Pichote, o filme que passa em São Paulo, você não vem a São Paulo. Se você assistir A Busca Implacável, do Liam Neeson, não sei falar esse nome, que fala de tráfico humano, onde a filha dele é sequestrada em Paris. Então, você não vai a Paris. Todo mundo, se você assistir aos Sopranos, você não vai a Nova York. Então, a gente não pode determinar que aquela produção é o retrato geral de um local inteiro. Porque, óbvio, que quando você termina de ver Psica, você fala, eu não vou visitar o Pará mais de jeito nenhum. E não é assim o Pará, é um estado com suas riquezas naturais, com seus problemas, como todos os estados têm, mas a série Psica, ela traz, a gente vai acompanhar o tráfico humano ali, que a sensação que se tem é que é algo assim, cotidiano. Parece que assim, olha, eu vou comprar um peixe e vou comprar uma menina, sabe? É uma coisa assim, horrível. Fui ver uns relatos de pessoas que falam que foram pescar, por exemplo, no Mato Grosso, acho que foi no Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul, que tem relatos parecidos com o que nós vamos ver durante a série. E é uma coisa que eu falo, cadê o governo? Cadê o Estado, né? Na série Psica, inclusive, o Estado é retratado de uma maneira muito problemática. Que se é assim, temos um ponto... Cadê? Eu estava esperando o governo do Estado parar, fazer algum pronunciamento oficial, porque tudo que se está dessa maneira, parar do meu coração, né? Não bastamos ter Fafá de Belém, Ulisses Campbell vindo parar. Precisamos resolver uma coisa que é maior ainda, que é com relação à sua própria população. Mas a série, ela nasce de um momento muito interessante. Eu não sei se tem no livro, mas foi uma sacada muito legal de quem teve essa ideia, que foi da atualização da história. Como é uma história de 2015, e nós vivemos tempos diferentes hoje, só 10 anos depois, ele nasce de um movimento que é mundial. Que você vai ver no 30 Reasons Why, que você vê no Euforia, que você vê em várias séries adolescentes, porque isso está acontecendo. Uma menina muito fofa chamada Janalice, ela está na escola e ela está, na verdade, começa tudo ela com um namoradinho dela de escola. Ela parece ter 15, 16 anos, só que a atriz, inclusive, tem 24 anos. Isso já vai ao encontro do que eu falo o tempo inteiro, de não fazer trabalhos com adolescentes e crianças. Apesar de que tem criança na série, que eu acho absurdo, não precisa, até porque a personagem da criança é chata, não precisa. O menino é bom, mas a personagem é desnecessária. A menina que faz a garota de 15, 16 anos tem 24, como os Estados Unidos faz o tempo inteiro isso, ali dentro das suas produções, até porque pode ter nudez, pode ter cenas mais pesadas, e nesta série tem cenas pesadas de violência e tudo mais. Então a Janalice é uma menina de 16, 17 anos, 15, 16 anos, que está com seu namoradinho andando ali, parece para mim a floresta amazônica ali. Posso estar completamente errado, mas é a sensação que a gente tem aqui vendo de São Paulo, acha que tudo é floresta amazônica. E ela está andando com o menino e tal, eles estão namorandinho, e aí eu acho que ficou uma coisa interessante já de um alerta, que o garoto começa a gravar os dois. E ela fala, você está me gravando? Ele diz assim, é pra gente se ver depois. Óbvio, corta, essa menina vai estar na escola e vai estar andando, me lembrou muito 30 Reasons Why nessa hora, e ela fica olhando, as pessoas olhando todas para ela, horrorizadas. Aí já vem, inclusive, uma hipocrisia e uma facilidade de julgamento da vida do outro, né? Como se ali ninguém fizesse aquilo. A garota está com um vídeo onde ela faz sexo oral no namorado dela, porque o garoto está gravando.
e ela confiou nele. O errado não é o que ela fez, o errado é o que esse garoto aconteceu. É isso que as pessoas ainda nessas horas julgam a vítima novamente. O que essa menina faz com o namorado dela, se for do livre vontade do corpo dela e livre do corpo vontade dele, e eles têm idade já para isso, segundo todo mundo diz, pode votar aos 16, né? Então, né? Então, mas apontam para ela como se ela fosse uma vagabunda. Sua vagabunda. O menino não, o menino é o garanhão, né? Eu queria saber se ele, assim, na vida real, se ele se comporta, se ele está pronto para as comparações falísticas que virão pela vida inteira. Essa menina é muito apontada na escola, o pai dela acaba recebendo esse vídeo também, porque viralizou ali pela região do Pará. É Belém, às vezes a sensação que você tem aqui é a Ilha do Marajó, depois é Belém. A localização, por mais que a produção tente marcar bastante, às vezes eu me confundi um pouco, mas ok. Ela está ali numa região, me parece uma região mais ribeirinha, porque a mãe eles moram numa casa mais palafitada, porque tem rio embaixo, tal, tudo mais. E ela fica em estado de choque, e ela não tem apoio de nada, ela não tem apoio de nenhum amigo, de nenhuma amiga, não tem apoio desse namoradinho, óbvio, que ele é um cafajeste, e ela não tem apoio nem dentro de casa, nem pelo pai, nem pela mãe. Então essa garota, ela é jogada para a cova dos leões com 15, 16 anos, sem a menor empatia, nem por aqueles que deveriam defendê-la. Um outro ponto interessante também, porque a família da jornalista é extremamente religiosa, e ela vê muito em cima da pastora que aparece o tempo inteiro, aparece uma vez lá, falando, dando lição de moral no mundo. E essa mãe da jornalista pega para si e resolve. Então, e aí, eu não entendi. Um ponto aí que eu acho que fica um pouco fora da curva. A mãe da jornalista é uma mulher extremamente religiosa. O pai da jornalista é um bundão que ele é comandado pela mulher, por quem quer que seja. Ela resolve, então, tirar a menina daquele local que parece mais protegido, porque ele é mais distante do centro ali de Belém, do local mais pesado de Belém, que seja na costa, ou seja, na Ilha do Marajó, ou algumas outras ilhotas que ela mora ali. A mãe resolve levar a filha e deixar a filha por um tempo com a irmã dela, com a tia da jornalista. Desculpa, não tem como uma mulher religiosa, evangélica daquela maneira, deixar a filha com a irmã dela, com a tia, como ela já aparece. Se uma mulher é tão religiosa, está tirando a menina porque acha que a menina está virando uma prostituta, ela vai entregar para a tia que tem um garanhão dentro de casa, e a própria tia, ela é muito mais moderna. Eu achei um pouco estranho essa, ou ela está dando para a tia para ela virar uma tia. É uma coisa estranha isso, mas ok. A menina vai, claro, ela vai passar por possibilidades de abuso, isso, aquilo, tal. Em paralelo a isso, tem um outro personagem que vai ser... Vão ter 3 personagens principais, e tem muitos personagens, muitos. É uma série com uma vastidão de personagens, então a gente precisa, às vezes, focar um pouquinho mais nos principais, que são os 3, que vão ser as 3 trajetórias que vão se cruzar lá na frente. Então você tem a jornalista, que ela é jogada ali para aquela região mais pobre de Belém, onde você tem uma tia que não está a fim de ter filho, com toda razão, ela não é obrigada, e ela tem um garanhão dentro de casa que, obviamente, isso eu acho sempre um pouco triste, porque obrigatoriamente todo homem é mau e todo homem é violento. Eu acho, será que é isso mesmo? Se nós estamos nesse mundo, eu tenho então o privilégio de viver numa bolha. Não é possível que todo homem, em qualquer lugar, vai virar um lobo mau. Então é óbvio que ele vai tentar violentar a garota, então por que deixa? Mas ok, e é muito óbvio, você vai ver o cara falando, abusador. Sabe, abusadores não tem cara, não tem jeito, não tem forma, porque se tivesse a gente colocava uma chancela neles e faria muito mais fácil de olhar e falar, ó, o abusador ali. Não é assim, né? Bom, mas é lógico que esse tio, entre muitas aspas, vai tentar abusar da garota, a gente fica em dúvida se ele abusou ou não. Eu acho que nessas horas a série ela peca porque ela não mostra a cena no duro, ela vai para uns efeitos de edição como se saísse do ar e volta. Eu não sei se é por receio de censura, se é por receio de fazer isso com os atores ficarem traumatizados, mas ator é um ser que vive a vida do outro, então ficaria estranho. Fica um ponto assim, ou foi uma escolha de direção, aí ok. Mas essa garota, então, ela está ali presa naquela casa daquela tia. Em paralelo a isso, a gente vai ter
um garoto chamado, que eles chamam de Preá ali, que seria o ratinho, mas o nome dele é Jonas, mas ele ficou o tempo inteiro, meu nome é Jonas, meu nome é Jonas. Esse Preá, ele é filho do líder do crime na Ilha do Marajó. Eu fiquei espantadíssimo e horrorizado, não fazia ideia que tinha aquilo, que são os ratos d'água, que são os piratas. Ou seja, você tem um barco ali andando por aquela região e você tem esses ratos d'água que chegam com seus jet skis, assalta e mata e estupra todo mundo dentro do barco. Meu Deus do céu, se isso é real, eu não vou andar nesses barcos, eu prefiro a minha violência de São Paulo, que eu reconheço, que cada um tem a sua, do que nesses lugares que a gente vai e acha que o mundo está em paz. Se existem esses piratas, eu pergunto, polícia, cadê você? Que eu vim aqui só para te ver. É uma coisa assim, eu não consigo entender. Quando você tem essas denúncias tão a ferro e fogo dessa maneira, eu fico horrorizado, que assim, ok, o que vamos fazer com todo esse conhecimento do crime? Mas você tem esse garoto, que é filho do líder do crime, do chefe do crime, que parece um garoto mais romântico, mas ele, na verdade, parece um louco. Ele é um rapaz absurdamente com emoções muito estranhas, assim. Ele é um doido, parece um doidinho. E ele fica uma briga entre ele e um tal do gigante, que quer ser o líder, mas ele é o líder, ele é o príncipe herdeiro, porque ele é o filho do dono do crime, mas tem um gigante que seria melhor, porque ele tem o crime dentro de si, ele é mau. O cara é mau, o gigante assim, ele não tem uma curva de bondade. Ele é mau o tempo inteiro. Ele é mau. Ele quer estuprar, ele quer bater, ele quer matar, ele quer chutar, ele quer atirar, ele quer tudo. Ele é mau, ele usa o cabelo vermelho, ele é mau. Ele é assim, você olha e fala, ó o pica-pau, gigante vermelho, mau. Ele é facilmente apontado e ele não tem, a estrutura dele é do mal. O outro filho que é o Preá, que é o personagem mais importante, que é o herói, entre muitas aspas, ele não é nem anti-herói, ele é uma personagem que ele é um protagonista muito estranho, porque ele não tem elementos que sustentem ele nem no anti-herói, nem no herói, muito menos no bandido. Então fica uma coisa, mas ok, nós vamos seguir o Preá. Esse Preá vai ter esse embate com esse gigante, que é uma pessoa muito má. Muito má. Tem um dia específico que a Janaísa, a menina lá, que está em Belém, na casa da tia, ela já está sendo monitorada por um grupo de traficantes de mulheres. Por quê? Na Guiana Francesa existe uma casa de prostituição de mulheres traficadas, onde homens fazem leilões, não só lá, mas também aparece isso acontecendo lá na Ilha do Marajó, que é terrível, e eu vi que isso é real de verdade, e é assustador, inclusive com a anuência dos pais das crianças. Mas neste caso tem na Guiana Francesa, tem acho que é um angolano, mas acho que o ator é angolano, mas ele fala francês, então não sei se ele seria de alguma ex-colônia francesa. Ele é o dono do negócio, ele é o dono da casa da prostituição de luxo na Guiana Francesa. E ele quer 5 meninas brancas. Como eles dizem o tempo inteiro, não sei por que precisa repetir isso tantas vezes, cheirando a leite. Por quê? Para eles, as meninas brancas têm mais valor de mercado, têm leilões mais fortes, mais dinheiro sendo colocado do que as mulheres negras ou as mulheres indígenas, que também são traficadas. E ele faz uma encomenda, quero 5 meninas loiras, de pele bem clara, cheirando a leite. Claramente, a Janaíse, né, o nome dela, que é um nome esquisito, Janalice. Vamos chamar de Jana, que me facilita, que até ela começa a ser chamada de Jana, ou Jane. Acho que ela começa a ser chamada de Jane. É que eles mudam o nome o tempo inteiro. Mas a Janalice, ou Jane, a menina principal, ela é mais loira, de olhos azuis, ela é muito branca. Ela tem todas essas características da encomenda feita por esse homem do mal, maldito, ordinário, desgraçado, que é lá o da Guiana Francesa. E você tem ali, por Belém, onde ela está na casa daquela tia, onde o tio abusador está ali por perto, esse homem que fica à espreita olhando as meninas que podem ser sequestradas. Porque o tráfico humano, só antecipando, o tráfico humano ele não é obrigatoriamente um sequestro. Eu entro na tua casa, te pego, põe no carro e te levo. O tráfico humano tem também a enganação. Eu te engano. Principalmente meninas com caras de modelo, que é o que eu estava lendo. Eu chego na rua e falo, você é uma modelo linda.
quer vir morar, quer vir fazer uma modelagem na Itália? Eu te pago tudo. Quando você chega na Itália, você descobre que você tem uma dívida enorme e a única coisa que você vai poder fazer é ser prostituta para pagar aqueles homens. Na verdade, eles te enganaram, mas você foi, você atravessou, você deu o seu passaporte na Receita Federal, porque, na Polícia Federal, porque você quis. Então você foi traficada sem saber. O outro, neste caso, as meninas que vão ser traficadas, elas são sequestradas. Sequestradas à luz do dia. Essa garota, a Janalice, então, ela vai ser sequestrada por esse taxista, fantasiado de taxista, para poder circular mais fácil. Ele sequestra essa garota e ele leva até um local onde ela vai ser entregue para para um grupo de bandidos que, na verdade, não são os donos do sequestro, não são os donos das meninas, elas são os transportadores. É como se você fosse o correio para levar até a pessoa. É o Mercado Livre. Você vai lá, você compra, o Mercado Livre não te entrega, ele é o delivery. Tem um grupo de criminosos que é quem? Aquele menino preá que está brigando com o gigante. Esse preá e esse gigante que estão a caminho de Belém para buscarem as 5 meninas sequestradas, branquinhas cheirando a leite, eles vão até... eles estão saindo, eles ficam tudo andando de barco, jet ski, isso, aquilo. E tem no meio, entre a Ilha do Marajó e Belém, parece que isso é real mesmo, eu achei muito interessante, tem umas casas flutuantes, que são bares e restaurantes, é muito bonito, é muito lindo. Eu vi umas fotos e fiquei impressionado. São no meio ali do Rio Mar, ali, que divide a Belém com a Ilha do Marajó. Eu já estive dentro da Ilha do Marajó, no século passado. Eu pensei que ele tivesse... não melhorou nada. Então, eles estão passando por essa... eles estão indo para Belém para buscar essas meninas, o preá e esse gigante, quando eles resolvem parar numa dessas casas flutuantes que tem um bar. Quando eles param nesse bar, esse bar está fechado. E esse gigante é um homem muito mau. Você tem que lembrar que ele é muito mau. Ele é mau o tempo inteiro. Não existe bondade naquele coração. Por que ele é tão mau, eu gostaria de saber o passado desse personagem. Ele, então, para nesse bar e fala, eu quero entrar. Lá dentro existe um homem que está varrendo o que é o dono do bar. Naquele bar, tem 3 pessoas que moram. O dono do bar, que é o pai, a mulher do bar, que é a Mariangel, que é feita pela atriz que faz 100 Anos de Solidão. É uma das melhores atrizes da América. Ela é incrível, eu adoro essa atriz. Ela é fantástica. O Aruque, eu estava olhando, o Aruque falou, gente, a mulher do 100 Anos de Solidão. Eu falei, meu Deus, eu adoro essa mulher. Tem a Mariangel, que é essa colombiana, e tem um filho. Esse filho é gay. E eles não têm problema nenhum com o filho ser gay. E esse filho gay namora, eu acho que um soldado, uma coisa assim do exército. Só que ali naquela região ser gay é um problema. Apesar de que eles gostam muito, essa turma do preá, com esse gigante do mal, eles gostam muito de violentar homens. É uma questão, acho que, ou de exercer o terror em cima do outro, ou de exercer a sua própria tesão do que você é de fato. Então eles param nesse bar flutuante e lá dentro, eu achei estranho pelo seguinte, você tem 5 pessoas batendo nas janelas. É uma casa pequena. E aí você tem só o cara, só o pai que está varrendo, que seria o bar por dentro, falando que está fechado. A mulher dele, a Mariângela, está num quarto. O filho está no outro. Eles não estariam ouvindo? Eu achei estranho isso, porque eles só vão ouvir na hora seguinte, quando existe uma invasão por esse gigante e um tiro que mata exatamente o dono do bar. Quem ouve o tiro é a Mariangel, que é a atriz que a gente vai seguir também, e o filho. A Mariangel, então, fica... Aí que eles ouvem, mas eu achei estranho, por que não ouviram eles batendo? Mas ok. A Mariangel sai, e a Mariangel tem um passado. Ela não é das Farc, pelo que eu entendi, ela é do exército colombiano que combate aquelas forças armadas, chamam de guerrilha, eu chamaria de terrorista. Aí eles pegam... E ela tem esse passado. Ela é uma mulher que tem muito... Ela sabe se defender. Ela é uma super-heroína. Ela é uma Mulher Maravilha enésima potência. No livro, essa personagem da Mariangel seria um homem. Eles transformaram a heroína na mulher. O herói na mulher. Achei legal. Achei boa ideia. Foi boa ideia. A Mariangel, então, sai e vê o marido morto. O filho dela é pego por essa cambada de gente desgraçada.
E eles tentam, inclusive, violentar o filho na frente dela. E ela tira uma arma, não sei de onde, tira, mata um, mata outro e tal. Aí sai no tiro, é muito tiro. Tem uma hora que tem tanto tiro, eu falei, meu Deus do céu, quanto tiro. Matou um monte de bicho pela selva. Pela floresta. Aí a selva amazônica, ou é selva amazônica? Selva amazônica? Agora, eu sempre me confundo porque é selva ou floresta. O Baru já me explicou 800 vezes, mas ele é engenheiro agrônomo, ele entende. Eu vou pular essa parte. Ela, então, ela vê a cena do marido morto e o filho sendo levado por essa quadrilha do mal, liderada pelo Preá, porque ele é o príncipe herdeiro, mas principalmente pela maldade desse gigante. E ela vê o filho, ela pega o barco dela e corre atrás do filho, eles matam o filho dela. Óbvio, é uma história totalmente pronta para a jornada do herói. Ela vê o marido morto, o filho morto, o que lhe resta? A vingança. E eles seguem o barco, a turma do Preá, a turma do mal lá segue o barco e chegam em Belém. Quando eles chegam em Belém, quem que eles vão pegar? As 5 meninas sequestradas. Dentro dessas 5 meninas sequestradas está a Janalice, que é óbvio que o Preá vai ficar enlouquecido. Ele vai se apaixonar pela Janalice. Existirá ali uma tentativa de um romance nada ideal. Porque você tem o cara que é um criminoso, a menina que é uma sequestrada. E esse cara fica enlouquecido por ela. Ele não ama, ele é um obcecado. Assim, essa menina, coitada, ela só teve um homem péssimo na vida dela. Um pai ausente, que não a defende, depois fica vendo a culpa. Ai, filhinha, desculpa, sorry, baby, mas você não me defendeu na hora que eu mais precisava. Ela tem um namorado desgraçado que grava ela e joga o vídeo dela para todos os lados. Ela tem um homem que a sequestra. Ela tem um tio que ou a violentou ou tentou violentar. Ela tem um homem que a sequestra. Aí ela vai ter uma paixão obcecada por ela, que é um bandido, que é esse Preá, que é o príncipe herdeiro do crime. E ela vai ter encontros e reencontros com homens terríveis, porque esse Preá vai levar ela até uma ilha do Marajó, onde você tem uma primeira fazenda que recebe essas vítimas de exploração, de tráfico humano, de sequestro para exploração sexual. E ali é muito triste, porque você vai ver uma realidade. Muitas mulheres trabalham no tráfico humano, inclusive ex-traficadas. É uma discussão a se ter, porque se elas continuam sequestradas emocionalmente, elas sabem que elas têm uma outra possibilidade, elas não sabem, mas o fato é que existem mulheres que trabalham nisso. E aí você vai ver essa jornada da construção e do cruzamento desses 3 personagens. Da Janalice, que vai lutar pela liberdade. Da Mariangel, que vai lutar pela vingança. E do Preá, que vai lutar pelo amor. Eu falo assim, mas a série é muito boa. Eu não vou continuar aqui para não te estragar, porque tem muitos momentos de reviravoltas interessantes. Eu terminaria, quando você assistir, depois você assistir, você me diz aqui se você concorda comigo, eu terminaria com os 10 minutos finais, os 10 primeiros minutos do 4º episódio. Porque aquilo seria real. Você não vai conseguir ser super-herói nessa história. Não existe super-herói em crimes tão bárbaros como tráfico humano. Não existe, não tem como. Mas tudo bem, a liberdade do escritor, é a liberdade do roteirista e a minha liberdade de querer embarcar ou não nessa história. Eu achei um pouco chato o último episódio, mas vale muito a pena. Uma sugestão, não maratona. Assista a um episódio por dia, porque ele vai chegando uma hora que você cansa. A edição é muito boa, mas ela é muito moderna. Você tem muitos personagens. Você tem cadências internas que vão te despertar ódio, horror, nojo do ser humano. Tem um prefeito nessa história que ele faz um leilão na casa dele. Antes das meninas irem para a Guiana Francesa, eles fazem um leilão na casa do prefeito para ver quem quer pegar. É um horror. Gente, isso existe. Tem uma cena terrível quando a mulher está na trajetória de ela tentar encontrar os assassinos do filho e do marido dela. Eles param num bar para tentar achar esse tal de gigante. E lá o pai oferece a filha de 13 anos para um rapaz que participa ali da história, que é o namoradinho do menino que morre. E as coisas que ele fala sobre a filha
Eu fiquei horrorizado. Aí eu fui pescar, eu vi gente denunciando esse tipo de coisa que acontece quando foram pescar, acho que no Mato Grosso mesmo. E sabe o que mais me doeu? É que a menina está lavando louça com 13 anos e ela não sabe que ela tem uma possibilidade de ter uma outra vida. Para ela, aquilo é uma vida normal. Ele teve aquela menina para isso. A menina não está com medo, a menina não está horrorizada, a menina está até sedutora para os seus pretendentes do sexo pago ali para meia hora de uso. É uma menina de 13 anos, só que ela já está nessa vida faz tempo. Esta série tem um quê de denúncia felca que eu pergunto, o que vai ser feito? Porque não tem mais jeito. A gente já tomou a tal assim, a gente já sabe o que é a realidade. O que o governo do estado do Pará vai fazer... Ah, mas Beto, isso não é só do Pará. Eu sei, mas é o Pará que está sendo retratado ali. É a sensação que se tem da inércia pública. A polícia ela é mal retratada num nível da polícia do estado do Pará que deu o Senhor Jesus. Não fazem nada. Tem uma mulher lá, uma delegada, que é uma preguiçosa, não faz nada. Ela não quer se meter em nada. Não está afim. Beijo. Tem um policial aposentado que vai tentar ajudar o pai da jornalista para tentar salvar ela. É uma personagem também, o que acontece com ele é uma coisa muito doida. E tem algumas personagens que é óbvio que você tem que permitir que entrar numa certa fantasia. Tem um menino, eles chamam de índiozinho. Eu achei uma coisa interessante. A série não se rendeu às obrigatoriedades atuais de você ser politicamente correto sempre o tempo inteiro. Lá, eles chamam as pessoas de índio e índia. Não vai chamar povos originários, né? Vai falar de indígena. Não estou dizendo que eu sou contra ou sou a favor. Só que você não pode negar o fato da existência da forma de ser. Eu sou um pouco contra essa obrigatoriedade de sermos polidozinhos. Porque o dia que a gente vai polir dessa maneira, não tem problema nenhum mais na sociedade. Tem um menino, que ele é chamado de índiozinho o tempo inteiro. Ele é um menino indígena. E ele está... por Belém, ele é um personagem importante que ele faz ligação entre a turma que sequestrou a jornalista e o cara que está buscando por ela. E ele está buscando pela irmã dele, porque a irmã dele teria sido traficada, que eles chamam de Índia também, uma Índia. E ele está buscando, esse menino fica dormindo pelas ruas de Belém, ninguém olha, menino de 5, 6 anos, gente, esse garoto teria sido já aliciado pelo crime há muito tempo, mas ok, está lá, ele é um certo anjo perdido na terra. Assim, o cara está buscando a Janalice, esse policial. Ele tem um menino de 5, 6 anos. 7 anos no máximo tem esse garoto. Que eu sou contra a criança trabalhar em produções. Desculpe, Então não teremos mais filhos? Não, não teremos mais filhos. Essa personagem era necessária nessa série? De verdade, não acho. Podia ter sido um garoto de 16 anos sendo feito por um ator de 19 e 20. Esse menino é um atorzinho ok, mas coitado, é uma criança. E aí esse menino vê carro explodindo. Aí ele pega esse policial aposentado, que está buscando a jornalista, ele leva o menino para dentro da casa do prefeito, onde está tendo um leilão de meninas para ser viciadas por aqueles homens ordinários. Cheio de gente com arma. Ele vai levar uma criança nessa jornada horrorosa do crime? Ah, não dá, né? Esse menino não toma banho, não come, não vai ao banheiro, não dorme. É assim, aí você tem uma mão tão real que me obriga a olhar a realidade e ficar horrorizada por ela, e você me traz uma fantasia Disney que não vai acontecer. E isso me incomoda na construção de uma história. A mim incomoda. Eu não gosto. Porque quando esse menininho entrava, eu ficava angustiado, o que essa criança está fazendo trabalhando? Mas esta série tem uma coisa muito, muito boa. Primeiro que é uma super produção, fantástica. Tem um erro, parece que foram 6 meses... entre pré e finalização de filmagem, assim, tem umas cenas bucólicas que parece o Pantanal, primeira versão, da década de 1990, de tão lindo que é aquele lugar, o que é um horror quando corta para a realidade, né? Para aquela realidade nua, literalmente, e crua da maldade humana, dos homens maus, das mulheres sendo destruídas, mas é uma denúncia. O que vamos fazer com essa denúncia? O Felca está aí, está conseguindo mudar a lei, isso, aquilo, blá, blá, blá. Agora, é uma denúncia felquiana, vamos chamar assim, porque o Felca já virou uma forma de existência. É uma denúncia tão grave quanto a do Felca.
Psica é uma denúncia gravíssima. É uma denúncia que a gente tem que olhar e falar assim, é assim que estão acontecendo? Isso está acontecendo aqui no Brasil em 2025, 26, 27, quando você estiver assistindo em 2089, estará acontecendo? E não vai ser feito nada? A gente não tem mobilidade, a gente não tem mão, a gente não tem polícia. Ah, então, meu amor, beijo, fomos. Entrega. E, infelizmente, isso não é só no Brasil. Eu digo infelizmente de novo, porque se fosse no Brasil era mais fácil, pegar o mundo inteiro para ajudar a resolver. Tem um relatório global do tráfico de pessoas que tem 156 países participando. Em 2024, existiu um aumento de 25% no tráfico humano. O tráfico humano não é feito somente para o sexo, é também feito para exploração de trabalho. Homens, mulheres, meninos, meninas, crianças, adultos, todos os gêneros e transgêneros. O ponto é que as mulheres são mais para sexo e as crianças também. Por que teve esse aumento? Principalmente por conta tinha tido uma queda por conta da Covid nos últimos anos. Mas só para você ter uma ideia, pelo que eu entendi, em 2024, se for um pouquinho antes, foram traficados, conhecidos, quase 203 mil pessoas foram traficadas. Então a gente tem a necessidade de mundialmente se entender e se perceber o quanto o ser humano é cruel e mau, porque você percebe na série uma coisa que é muito boa, que não existe ali ninguém no universo que está fazendo o tráfico de pessoas, ninguém está com culpa de nada, isso é verdade. Acho que é um bando de psicopatas junto. Não existe culpa nenhuma, existe só prazer. Existe prazer na violência sexual porque ele não quer que a menina queira transar com ele. Ele quer o horror no olhar dela. Ele não quer o prazer. É o sadismo no exercício máximo onde a sua dor tem que ser real e não prazerosa. Então você tem toda essa base criminosa que está, como a série mostra, misturada com política, misturada com dinheiro, misturada com corte de árvores ilegais, com pilhagem, com grilagem. É uma coisa, é uma maçaroca de um crime onde tudo se coloca junto, que você fala, onde nós vamos conseguir ter assim, para onde vamos? E ninguém está livre. Ninguém está livre. Assistam também ao Busca Implacável do Liam Neeson, que é um pai que vai em busca da filha que foi sequestrada em Paris para o tráfico humano, se eu não me engano, para a Turquia. E é uma outra realidade também. Desde que eu vi aquele filme Busca Implacável, não converso com ninguém em lugar nenhum de fila de táxi. Não porque vão me sequestrar, para não achar que eu sou um sequestrador, né? Eu falo, não converso, não falo, não quero papo, quero amizade, nada, vou embora para minha casa. Não, porque vai que me acham, Deus me livre, vai que eu estou conversando, não falo, porque aquele filme me deixou, eu me lembro que assisti no cinema, eu fiquei traumatizado. Eu fui à Ilha do Marajó no século passado, fui gravar lá o Gente que Faz. Fui com o diretor, era o André Klotzel, que é um excelente diretor do Malvada Carne, ele tem vários filmes muito bons. E eu me lembro de a gente ver uma briga no meio da praça onde eu estava, a gente teve que dormir num convento abandonado. Eu tinha medo de dormir, não foi um lugar que eu fiquei muito em paz não, para dormir. Pensei que tivesse melhorado. E aí, uma pena, porque é um lugar tão lindo, né? É um lugar muito bonito, precisa de policiamento dessas fazendas. Vamos resolver isso, governo do Pará? Porque aí é um problema seu, né? Assim como Mato Grosso do Sul, esses lugares aí que falaram que tem pescador ali pescando, passa barquinho com criança e fala, e aí, quer pegar minha filha 10 minutos aí, 10 reais? Que é isso, gente? Está acontecendo no mundo. O que está acontecendo? Parabéns para a produção, muito boa. Assista de novo, não maratona, veja um episódio por dia, vai ser mais legal. Você vai degustar melhor a série. Os atores são muito bons mesmo. A menina aqui, a Letícia... Como é que é o nome, meu Deus? É Letícia Progênio. Ela é do Pará, morou no Amapá e em São Paulo. Ela tem 24 anos e ela está espetacular. A atriz que faz a Maria Angel, que é a que faz Cena de Solidão, é deslumbrante. O menino que faz
o namorado do filho da Mariana é muito bom ator. É um ator muito bom, um ator pronto. E pelo que eu entendi, se não 100%, quase 100% dos atores são todos da região norte do Brasil. Eu acho isso muito legal, porque isso traz mais veracidade à série. Não que um ator não possa fazer um papel... Um ator paulista pode fazer um papel paraense, um ator paraense pode fazer uma personagem do Rio Grande do Sul. O ator, ele é moldável. Eu não acho essa coisa legal de que você só pode fazer aquilo. Então não precisamos de ator, precisamos de inteligência artificial. Porque se eu só puder fazer o personagem igual a mim, então você não é um ator. A graça do ator é ser o outro. A graça de escrever é escrever a outra história, não a minha. Também podendo ser a sua. Mas assim, tá uma certa... uma coisa chata hoje em dia que assim, se você só pode ser... Então você não vai ter, por exemplo, a Marisa Hort fazendo um papel de uma senhora. Na década de 90 ela fez no teatro maravilhosamente bem. Ela fazia um papel de uma velhinha de não sei quantos, 80, e ela tinha 20 e poucos anos. Então a gente não vai ver isso. Não pode. Eu acho que ator, ele é um molde para uma outra vida, senão não vai ter graça. Então eu acho assim, acho muito legal ter tido mais espaço para os atores do Norte. Mas eu não acho que isso tenha que começar a ser regra absoluta, porque senão a gente vai ter uma coisa enfadonha. A gente não vai ver grandes atores fazendo grandes personagens. Você não vai mais ter Fernanda Montenegro, Marília Pêra, Antônio Fagundes, Fábio Assunção, porque eles não vão poder fazer além das personagens que eles são. Né? É isso, eu acho que é isso. Então, ficou mais esse finalzinho. Então, um beijo, obrigado, até daqui a pouco, tem vídeo todo dia, até já.